Dando continuidade, ainda sobre a distribuição normal, a tabela padronizada, variável reduzida. Hoje a videoaula nós vamos trabalhar com algumas situações para a gente fazer a transformação. Então, no primeiro vídeo nós vimos um exemplo com estatura, né, em metros, e este exemplo aqui que eu selecionei é a respeito de um produto, a unidade em gramas. Então fala que em média ele tem 20 gramas e ele é embalado em caixas com 60 unidades. Sabe-se que essas caixas vazias pesam 600 gramas e que o desvio padrão da caixa cheia é de 400 gramas. Ele pede para obter a probabilidade usando a distribuição normal, a curva normal, da caixa cheia pesar mais que 2.060 gramas. E pede para fazer a representação tanto da curva normal, da curva em sino, como da padronizada em Z. Então, aqui a média da caixa cheia vai ser as 60 unidades vezes 20. Então, nós temos aí, ó, 60 vezes 20 mais o 600 gramas aí, que é a caixa vazia. Então, totalizando aí 2.000 gramas. E o desvio padrão, 400 gramas. Tá? Então, ó, ele pede para fazer aqui de pesar mais do que 2.060. Então, nós vamos fazer aí, ó, a transformada, tá? O valor da variável, 2.060, menos 2.000 dividido por 400. Nós vamos chegar neste valor aqui, ó, 1,50, tá? Então, probabilidade mais de 2.060. Então, na variável Z, 1,5. Então, aqui os dois gráficos que ele pede na representação. O ponto mais alto da curva em sino representa a média aí, ó, 2.000. E aqui eu faço corresponder o zero. Aqui o valor 2.060 e aqui o correspondente na transformação. Nós vimos na aula anterior, quando tem um lado só da distribuição, nós temos que fazer subtração. Então, eu vou tirar 50%, 0,50, menos o valor que eu vou procurar. Então, não vai fazer 1,5, nós vamos procurar esse 1,5 aqui, 1,50 na tabela. Então, vejamos aqui, ó, 1,50, tá, ó, o primeiro aqui, esse valor aqui, ó, 0,4332. Então, os dois primeiros números eu procuro na vertical e a casa do centésimo eu vou localizar aqui na horizontal. Então, o valor correspondente, tá? O valor correspondente aí, ó, é 0,4332. Faço a subtração, vou obter esse valor, lembrando que tem que ser menor que 1, multiplico por 100 para obter o valor em porcentagem. Então, tá aí mais um exemplo, diferente do que nós vimos na aula passada, uma aplicação com gramas. Então, representando aí os dois gráficos, né? A abscissa ordenada na variável x em gramas e aqui a variável reduzida z aí, tá?
Aqui, um outro exemplo, fala do diâmetro de uma amostra, tá, ó, que são produzidas por uma máquina aí, e esse diâmetro interior, ele vale 0,602 milímetros, e o desvio padrão, 0,010, tá? Essas dimensões aí, ó, elas são toleradas aí, ó. Então, dentro desse intervalo permitido aqui, ó, 0,591 a 0,613. Fora desses intervalos, fora desses limites, essas peças são rejeitadas. Obter a porcentagem ou obter a probabilidade, né, dessas peças defeituosas aí, ó, produzidas pela máquina, supondo que o diâmetro são distribuídos normalmente. Então veja que no enunciado ele coloca, né, não é binomial, não é de Poisson, ó, distribuídos normalmente, tá? Aqui no nosso exemplo anterior, ó, calcular a probabilidade pela distribuição normal. Então ele vai dar a dica aí para vocês, a pista, né? E ele também pede para representar aí os dois gráficos para ter uma compreensão melhor da área que está sendo calculada. Lembrando que cálculo de área é cálculo de probabilidade. Então aqui ele tem a média, tem o desvio padrão. Também aqui a gente está fazendo para ganhar tempo. Normalmente vocês vão ter que fazer o cálculo da média e do desvio padrão com as fórmulas já estudadas. Tá? Nós vimos muitas aplicações nas aulas anteriores para cálculo de média e desvio padrão pelo processo breve e pelo processo normal aí. Então, neste caso, eu vou fazer duas transformadas para o primeiro valor, 0,591 milímetros, e para este segundo valor, aqui é 0,613, tá? Então, o valor que está sendo modificado, menos a média, dividido pelo desvio padrão. E veja que eu consegui um valor negativo e um valor positivo aqui, ó. 1,10 negativo, 1,10 positivo. Então, fazendo aqui o cálculo da probabilidade, não adianta procurar este valor 0,59 e 0,61 na tabela. Muitos alunos fazem isso, inclusive se for questão de teste, né? Os autores colocam aí, não é pegadinha, é para saber se você sabe a teoria da variável padronizada, mas eles colocam, tá, esse valor aqui, ó, correspondente à tabela lá, ó, de 0,59 a 0,61, mas não é este número, nós temos que buscar a transformação. Então, aqui representando o gráfico em milímetros na variável x, o ponto mais alto da curva em ensino 0,602, que é a média que foi fornecida, eu faço corresponder o ponto zero. Este 0,591 corresponde a menos 1,10 e este 0,613 na transformação ele corresponde a 1,10. E nós já vimos também em situações anteriores que quando for igual a gente vai calcular por simetria, né? Porque não tem como achar o valor negativo. Eu vou dobrar este valor aqui, ó. Eu vou dobrar ele, tá? Eu vou conseguir 0,7286, ou em porcentagem, que é o que ele está pedindo aí, ó, 72,86%. Aqui a gente representa a área em Z, valor menor que 1, e aqui eu estou representando essa área, essa parte sombreada aqui, achurada pela porcentagem. Então, ó, vocês se lembram que quando passa os dois lados da distribuição, nós temos que fazer soma, né? Ó, podia ter somado aqui, ó, 0,3643 mais 0,3643. E quando é um lado só da distribuição,
nós fazemos subtração. No caso aqui, ó, eu retirei de 50% aí. Ok? Então, aí tá dado os dois exemplos. Vamos ver mais um. Então, já vimos um com estatura. Ah, eu não coloquei aqui para vocês. Eu acho bom colocar, ó. Verificar aí o valor 1,10. Não custa nada, né, ó. Aqui, ó, 1,10 aqui, ó. Vai na vertical, 1,1. E aqui, ó, 0,3643. Repetindo, não vai buscar o valor da variável que está sendo tratada na situação problema, tá? Aqui são medidas em diâmetro aí, ó, não vai buscar estes daqui sem fazer a transformação. Outro exemplo, tá? Aqui de pesos em quilogramas. Então, vimos um com estatura em metros na aula anterior. Na aula de hoje a gente viu um em gramas, um em milímetros e agora aqui em quilogramas. Então, ele está dando aí o peso, ó, são normalmente distribuídos. Olha a palavra-chave aqui, ó. Normalmente distribuídos. Com média e desvio padrão, encontre a probabilidade de obter entre 50 e 60 quilos e aqui na letra B mais que 53. E ele também pede para fazer a representação dos gráficos aí, né? Então, no trabalho, vocês vão fazer exatamente isso, com a representação dos gráficos, né? A distribuição binomial de Poisson não precisa... vocês vão colocar como conteúdo, né? Mas da pesquisa ela não precisa ser aplicada. A única distribuição que é aplicada aí para vocês é a distribuição normal. Então, você fez a pesquisa, fez a tabela, os gráficos, média, mediana, moda, separatrizes, o desvio padrão, os coeficientes. O próximo passo é calcular aí a distribuição normal, tá? Então, aí, vejamos como que fica, tá? Ó, veja que esse daqui, ó, nem dá para procurar 50 aqui, ó, e 60 na tabela. Realmente, eu tenho que fazer a transformação, né, ó. Então, Z1 e Z2, um negativo e um positivo, tá? Vou fazer aqui a representação, a curva ensino. O ponto mais alto é a média, na variável reduzida corresponde ao zero. O valor 50 na transformação vai ser 0,9 ou 90, porque eu preciso de duas casas, né, para procurar na tabela. E o valor 60, eu vou procurar aqui, ó, vai fazer a correspondência com 0,90 aí. Ou procura somar, porque tem as duas partes do gráfico, ou dobra o valor por ser simetria, ó, e ter dado o mesmo resultado. Por isso que eu dobro o valor aqui. Então, vamos procurar aqui na nossa tabela quanto que vale o 0,90. Aqui, ó. Desce aqui, ó. Décimo, se eu procuro aqui na vertical, ó, 0,9, aqui, ó, 0,3159. Vocês lembram que eu fiz o comentário que pode ter mais casas aí de acordo com a tabela que você pega na internet ou nos livros didáticos, tá? Normalmente tem 4, 5 casas aí, ó, mas já tá de bom tamanho aí pra gente ter uma precisão. Então, aqui... ó, dobrei o valor, achei o valor da probabilidade menor que 1, constatei que é menor que 1 e multipliquei por 100 para obter a porcentagem. Tá? Então, aqui eu represento essa área sombreada, achurada aqui, com o valor da probabilidade na variável Z,
E na nossa variável, neste caso, quilograma, a porcentagem aqui dessa parte sombreada, achurada aqui, ó, representando a área, que no nosso caso é a probabilidade. Aqui um valor maior, né, mais que 53 quilos. Então, vamos representar aqui, ó. Geralmente eu começo fazendo o gráfico, né, ó, 55 tá aqui, o 53 vem antes, ó. Então, eu vou fazer a transformação, deu negativo, eu vou lembrar da simetria, porque na tabela a gente não localiza valores negativos, tá? Vou lembrar que quando passa os dois lados a gente soma. Então, neste caso aqui, ó, para eu somar, tá? Eu vou conseguir, ó, 50% mais este valor aqui, ó. Então, 53 está do lado esquerdo, consequentemente aqui, ó, tem que ser negativo, né, antes do zero. E eu vou somar. Então, vamos buscar quem que seria este valor aí, 0,36 na tabela. Então, para quem não assistiu a videoaula passada, aqui retomando, né? Ó, primeiro procura na vertical, 0,3. E vai correr aqui na horizontal até chegar na célula 6. 0,1406. Na tabela de vocês deve ter dado isso aí também. Quem tá com outras tabelas aí da internet deve ter dado este valor aqui também. Então aí nós vamos fazer aqui o cálculo e ver que quando eu somo aí, ó, não ultrapassa o valor da unidade. Se ultrapassar, dá uma olhadinha, confere, né? Tem que ter essa percepção aí na estatística. E aí o valor em porcentagem, tá? Esta primeira parte achurada aqui eu coloco o valor da probabilidade, que é na variável reduzida Z. E aqui eu coloco já na variável quilograma, né? Então, pesando mais que 53 quilos, 64,06% dos alunos aí que pesam, tá? Então, estas são as aplicações, não importa a historinha, não importa a situação, o problema, tá? Nós sempre vamos obter estes valores aí. Então, aqui só retomando um caso, ó. Esse aqui a gente viu na aula passada, mas eu só estou retomando, ó, que quando tem uma parte só da curva, a gente faz subtração, tira de 50%. Quando tem os dois lados passando aqui, ó, da curva em sino, nós somamos. Se os valores forem idênticos, você pode multiplicar por 2. Senão, você tem que fazer a soma dos valores encontrados na tabela. Aqui também um outro caso com a subtração. Ó, veja que é uma parte só do gráfico. A gente já tinha visto esse exemplo na aula passada. Só estou retomando aí para vocês, para fixar essa questão de quando soma e de quando subtrai aí. E não procurar diretamente esses valores na tabela, né? Veja que o valor aqui da tabela, ele é dado, ó, de 0 até Z, ó. Já fala aqui, ó, área subtendida da curva normal reduzida de 0 até Z. Isto é cálculo de probabilidade, tá? Esse é o cálculo da probabilidade aí, ó, tá? Então, aí, ó, identifica que tipo de distribuição é. Então, se é binomial, se é Poisson, se ela é a curva normal, identifica se ela é unilateral, se é dos dois lados, se vai somar, se vai subtrair, tá? Localiza o valor na tabela, localiza corretamente aí o valor na tabela,
para não errar nos cálculos. Então essa foi a nossa aula de hoje, espero que vocês deem conta aí do recado das atividades. Obrigada!